Bhagavad Gita por Paramahansa Yogananda, capítulo 22, O Senhor Supremo de Tudo, parte 3. 9.23. Ó filho de Kunti Arjuna, mesmo os devotos de outros deuses, se lhes sacrificam com fé, estão na verdade reverenciando a mim, só embora de maneira inadequada. 9.24. Pois só eu sou o Senhor que usufrui de todos os sacrifícios, mas aqueles que me adoram nos aspectos inferiores não me percebem em minha verdadeira natureza e por isso fracassam. Em que consiste o culto inadequado visto na estrofe 23? Qualquer culto é uma oferenda do ego. Muitas pessoas se entregam ao culto de si próprias. Oferecem, por assim dizer, o eu ao mesmo eu insignificante, por tal modo inflando-o de arrogância. Quem se oferece aos outros mostrando-lhe respeito está também, em certo sentido, suprimindo seu ego, mas sem dar nenhum passo sério rumo à superação desse ego. A supressão, conforme Krishna já disse, não é possível. O ego, mantido suspenso por algum tempo, é ainda o ego e poderá de novo espraiar-se, como uma doença, quando as circunstâncias externas o permitirem. A oferenda de si mesmo aos deuses implica pelo menos uma ampliação da consciência, pois se trata de ofertar qualidades a um bem maior e a uma aspiração mais pura. Por que então esse culto é inadequado? Só o é no sentido de que o incremento da bondade e da aspiração em nosso íntimo constitui apenas um passo rumo a uma consciência egóica mais lúcida, não a diluição do ego no infinito. Ainda assim, sendo como é um passo para cima na evolução espiritual, e embora essa ascensão deva prosseguir até a região das estrelas, onde a ave do paraíso, a alma, poderá ganhar asas e planar no ilimitado, a sintonia com seres superiores, concebidas quer como deuses, quer como anjos, é aceitável pelo Espírito Supremo na medida em que as bênçãos recebidas dele purifiquem nossa compreensão e nos preparem para o assalto final. No entanto, o perigo denunciado na estrofe 24 é que, como o devoto atribui as bênçãos recebidas por intermédio dos deuses aos próprios deuses e não a Deus, cultuá-los acaba se transformando numa prática exaltada, porém limitada, consequentemente mera extensão do ego e não sua absorção. O motivo pelo qual aqueles que cultuam os deuses recaem na ilusão pode ser ilustrado por um elástico que, esticado ao máximo, retorna à sua posição original quando a força que os esticou se afrouxa. Quando oferecemos o ego a Deus, não se trata de autoextensão. Não há elástico que vá ser esticado para depois voltar à posição inicial. O ego se dissolve no eu infinito e, assim, deixa de existir por completo, menos como lembrança na onisciência. Cultos que precisam ser constantemente prestados não podem ser eficazes para sempre. Com o tempo tornam-se habituais, o que é habitual já não tem a plena força de vontade que o animava. O culto ao Senhor Supremo, ao contrário, não apenas é reforçado pela própria alegria divina, como acaba por não mais ter um ego que o pratique. Este se mescla àquilo a que se dirige e assume-lhe a essência. 9.25. Quem reverencia os deuses vai para junto dos deuses. Quem reverencia os ancestrais vai para a morada dos ancestrais. Quem reverencia os espíritos da natureza aproxima-se dos espíritos da natureza. Mas quem é meu devoto vem até mim. Esse famoso sloka conclama todos os fazeres de Deus seu objeto primário de adoração ao longo da vida, especialmente quando se aproximam dos umbrais da morte, a manterem a consciência voltada para ele. Os sentimentos do coração é que direcionam a energia. Vamos para onde nossos sentimentos nos impelem. Pessoas materialistas ou de mente acanhada acham difícil entender abstrações. Segundo elas, a própria consciência só é possível se houver um cérebro físico para produzi-la. Para elas, frases assim soam facilmente como se significassem, e algumas pessoas realmente creem nisso, que o Deus Supremo, Krishna, é em consonância com a lenda de cor azul e toca flauta. Estaria então dizendo na passagem acima que ele, Krishna, acha-se acima dos outros deuses em sentido relativo, mais alto, maior, mais forte, mais sábio e mais brilhante.
Muito fizemos já nessas páginas para esclarecer que o infinito está além de todos os relativismos. Não há sectarismo algum nos ensinamentos de Krishna. Ainda assim, seria útil estabelecer de uma vez por todas, com respeito a uma passagem de que os fanáticos às vezes se valem para justificar suas vistas curtas, que não há nenhum espírito de competição na maneira como Krishna encara a verdade. 9.26. Qualquer coisa que alguém com intenção pura me ofereça, mesmo uma folha, uma flor, um fruto ou um pouco de água derramada ou mantida num frasco, eu o aceito como símbolo de seu amor. Pessoas há suficientemente tolas para imaginar que Deus se satisfaz apenas com essas ninharias. Chegam a discutir que tipo de folha, flor ou fruto lhe agrada mais. Em Bengala, muitos adoradores de Deus, sob a forma de Divina Mãe Kali, preservam a crença tradicional de que o hibisco vermelho, Javba, lhe é particularmente grato. A tradição insiste em que certas oferendas são corretas, outras não. Na verdade, o que Deus quer de nós é o nosso amor. As coisas que lhe ofertamos são meros símbolos desse sentimento. Se, porém, as ofertamos sem o amor devoto, ele não as aceitará, por mais corretas e tradicionalmente sancionadas que sejam. Nessa passagem, Krishna diz simplesmente como se falasse a crianças. Primeiro ofereçam-se a si mesmas, aos pouquinhos. Se não conseguirem ainda fazer a oferenda suprema de sua consciência egóica, deem-me pequenos presentes, qualquer deles, acompanhado de amor, é um passo na direção certa, e por isso eu os aceito a todos. A primeira camada de neve que cai no inverno não embranquece imediatamente a terra. Aos poucos, os flocos vão congelando o chão até que ele fique frio o bastante para recebê-los sem os derreter. A brancura então se faz visível de súbito por toda parte. Certas pessoas dizem, esperarei até ficar velho para ofertar minha vida a Deus. Outras declaram com a maior convicção, satisfarei todos os meus desejos mundanos, e depois me empenharei em procurá-los. Insensatos, como terão certeza de que na velhice gozarão de força, saúde e lucidez mental para fazer outra coisa senão ficar sentados olhando ao longe, pensando vagamente no que poderia ter acontecido? Imaginarão acaso que seus desejos cessarão algum dia? O que é que mantém o ego sempre em ação, vida após vida, era após era, yuga após yuga, dia de Brahma após dia de Brahma? Nada mais, nada menos que o poder do desejo, do pensamento esperançoso. Krishna diz aqui, comece de onde está, a caminhada para o infinito. Cada passo que der o aproximará mais desse objetivo e lhe dará compreensão, a capacidade de ofertar-se ainda mais completamente, até o dia final em que entregar o próprio eu será como atirar-se aos braços do bem-amado. 9.27. O que quer que faça sem paixão, Arjuna, comer, cultuar, dar esmolas ou praticar austeridades, autodisciplina, dedica a mim esse ato em oferenda. 9.28. Assim, nada do que fizeres suscitará bom ou mau karma, firmemente preso a mim pela renúncia de ti mesmo. A mim virás após alcançar a liberdade. 9.29. Sou imparcial para com todos. Ninguém me é especialmente caro ou odioso, mas aqueles que me entregam o amor de seu coração estão em mim e eu neles. 9.30. Mesmo um malfeitor, se em seu coração repelir tudo o mais e só a mim reverenciar, será contado por causa dessa resolução entre os bons. 9.31. Ele logo se tornará virtuoso e obterá paz duradoura. Ó filho de Kunti Arjuna, toma isto por certo, meu devoto jamais se perde. 9.32. Abrigando-se em mim, todos poderão conquistar a realização suprema, quer sejam impuros de nascimento, mulheres as conservadoras tradicionais dos valores familiares e, portanto, do samsara, vaixyas ou shudras humildes. A estrofe 32 não deprecia ninguém, explica apenas que as distinções sociais, sexo, casta e raça, não têm significado perante Deus. O homem, por egoísmo, cria barreiras. Deus as ignora. 9.33. Portanto, é muito fácil para os verdadeiros brahmes que conhecem Deus e para os rajarishis, kshatriyas legítimos, cujo único desejo consiste em servir sempre a Deus, chegar até mim.
Ó vós que habitais este mundo passageiro e repassado de misérias, adorai apenas a mim. 9.34 Fixai-vos em mim, sede meus devotos, em perene reverência, curvai-vos diante de mim. Então, tornados um comigo e sabendo-me vosso objetivo maior, sereis para sempre verdadeiramente meus. Aqui termina o 9º capítulo intitulado O Senhor Supremo de Tudo, dos Upanishads do Sagrado Bhagavad Gita, o diálogo em que Sri Krishna e Arjuna debatem sobre yoga e a ciência da realização em Deus. E acaba também o capítulo 22, O Senhor Supremo de Tudo.